Um jogo brutal. Um crime de bilhões. Do que o senhor seria capaz se o senhor fosse flagrado adulterando combustível? Nesse líquido precioso e explosivo, o centro de uma fraude capaz de matar quem representar uma ameaça. E essa máfia poderosa não perdoa. Executa sem hesitar seus inimigos. O que a senhora descobriu depois da morte dele? A imensidão do perigo. Ele lidava com barril de pólvora. Ele nunca me falou, mas eu sabia. Consta que Fabrício descobriu que o senhor estava adulterando combustível. O senhor tem consciência disso? Isso é uma inverdade. Uma das principais questões para se acusar alguém é descobrir se existe uma motivação para o assassinato. O senhor Fabrício era uma pedra no seu sapato? Essa é a história de uma execução. Eu vou perguntar objetivamente, olhando nos seus olhos. O senhor mandou matar Fabrício? Não. Por que então o senhor contratou um detetive chamado Ari Oligini para investigar Fabrício? Nunca contratei. O Nildo me contratou para vir descobrir quem era Fabrício e se o Fabrício trabalhava para o Ministério Público. O que mais chama a sua atenção em todo esse processo que levou o assassinato do seu filho? A frieza de colocar um detetive atrás. A morte dele foi uma morte planejada. Tal dia você vai morrer. O assassinato do homem que ousou combater quem alterava bombas e combustível ou adulterava o que impulsiona motores país afora. Agora não dá mais para voltar atrás. Passos firmes. Expressão fechada. Hoje, o empresário apontado como mandante da execução decide falar pela primeira vez. Testemunhas relatam que dias antes do assassinato do Fabrício, o senhor teve uma grande discussão com ele em um posto de combustível. Nunca tive discussão com ele, nunca falei com ele. Quem disse isso mentiu. Um clima de tensão. O senhor sabe quem é Patrick Leandro? Segundo consta, foi acusado de matar. Não só acusado, ele foi condenado a 30 anos por dar 3 tiros na cabeça de Fabrício. E segundo se suspeita, a seu mando. Isso é mentira. Ele já foi preso 3 vezes e está para ser julgado. O senhor conhece Ronei Dulciano? Não conheço. É um preso. Ronei Dulciano relata o seguinte: presos preventivamente com o Nildo Chaves, afirmou ter ouvido o Nildo conversando com o assassino Patrick Leandro no cárcere. O senhor confirma esse relato? Esse mesmo preso que falou isso, em juízo voltou atrás. Mas o senhor disse que não conhecia, agora o senhor conhece? Porque ele é tido como uma testemunha sigilosa. E eu sei Mas que por que inicialmente o senhor disse que não conhecia? Porque eu não conheço pelo nome. Quanto vale a vida de um homem? Ele foi mandado por um tal do Nildo, que tem posto em São José dos Pinhais, uma coisa assim. Ganhou 35 mil pra matar esse homem. Onde está a verdade? O senhor pagou 30 mil reais pela morte de Fabrício? Isso é mentira. Isso cai por terra. E hoje a senhora sabe exatamente por que o Fabrício foi executado? Sim, sei. Porque ele descobriu fraudes e pessoas muito poderosas, né? E não se ateve de que isso poderia ser o fim da vida dele. Os tentáculos do crime organizado que ameaça ou compra testemunhas, ou até mesmo investigadores. O senhor foi contratado pelo Onildo para investigar o Fabrício? Para investigar Fabrício? Não. Nunca. O senhor foi contratado pelo Onildo para fazer o quê? Não posso falar por causa que eu sou detetive particular. Evidências. O senhor tem ciência desse bilhete que foi encontrado na prisão? Não. Vou mostrar para o senhor. Essa é uma foto desse bilhete. É um bilhete escrito pelo Patrick. Esse bilhete diz exatamente o seguinte: esse cara do posto, que seria o senhor, vai ter que pagar. Senão ele vai se... uma palavra que eu não posso dizer aqui.
Eu vou falar para o meu advogado, ele falar com o cara do posto. Se ele não pagar, vou dar uma chance para ele. Senão, eu vou ser obrigado a falar tudo. O cara do posto pode ser qualquer um dos outros suspeitos. Isso aqui não vincula nada, isso aqui é um bilhete de um preso, de uma cadeia. Manipulações. E por que existem testemunhas que declaram que o senhor não está dizendo a verdade? Essas mesmas testemunhas declararam na delegacia uma coisa e foram na frente da juíza e falaram que não. Elas não teriam sido ameaçadas? Ameaçadas como? Quem sou eu para ameaçar alguém? É fácil dizer, meu filho não está mais aqui. Meu filho morreu. Então é a palavra dele como uma pessoa que ele mandou matar, que morreu. Não tem mais voz. Meu filho não tem voz. Subornos ou tentativas. Luta pelo poder. Tudo está em jogo. Boa noite. Exclusivo. O Câmera Record de hoje, ecos de uma execução. Estamos em um bairro residencial de Curitiba. Esse é o local onde o homem que combatia fraudes e combustíveis foi assassinado. Eram 10 horas da noite de uma quinta-feira, 23 de março de 2017. Fabrício Machado da Silva voltava para casa depois de jogar futebol com os amigos. Ele estacionou aqui, estava à espera de abrir o portão de sua casa, mas não teve tempo. O carro onde ele estava foi violentamente atingido em sua parte traseira por um carro vermelho. Fabrício desceu de seu veículo para ver do que se tratava e então recebeu 3 tiros, tiros fulminantes, todos na cabeça. O que está por trás disso, afinal? É o que passamos a investigar. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Ecos de uma execução. Fabrício Machado da Silva tinha 34 anos e foi executado com 3 tiros. Ele presidia a Associação Nacional de Combate a Fraudes e Combustíveis. Ajudava a polícia na região de Curitiba, no Paraná, a desmascarar chefões da quadrilha que preparava bombas viciadas, que roubavam clientes e postos, liberando menos combustível do que o indicado. Uma fonte inesgotável de dinheiro ilegal. Fabrício e sua trajetória. Seus caminhos se cruzaram com os do homem que agora está diante de mim. Onildo Chaves de Córdova II, de 42 anos, acusado de mandar matá-lo. Senhor Onildo, o senhor é acusado de mandar matar Fabrício Machado da Silva. Uma acusação extremamente grave e o Ministério Público está confiante de que tem todas as provas contra o senhor. Nós temos aqui uma longa pesquisa, inquérito, depoimentos, evidências contra o senhor. O senhor não gostaria de aproveitar essa oportunidade para confessar? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para me defender e para contar a minha versão dos fatos, que vai ser colocada pelos meus advogados no meu júri. O senhor Fabrício era uma pedra no seu sapato? Eu não conhecia o Fabrício. Eu fiquei conhecendo depois dos fatos, pelas mídias. Eu tenho posto de gasolina desde 2007. Esse fato da morte do Fabrício ocorreu em 2017, foram 10 anos. Eu nunca fui fiscalizado por Fabrício em nenhum dos meus postos. Eu nunca conheci ele, eu nunca conversei com ele, eu nunca sequer ouvi falar dele. Não tinha motivo nenhum para fazer uma coisa horrenda dessa. O senhor tem consciência de que Fabrício era o grande inimigo de todos aqueles que adulteram combustível? O senhor tem consciência disso? Eu acredito que sim, e essa é a maior prova de que eu sou inocente, porque o meu posto nunca foi fiscalizado, nunca teve uma irregularidade, nunca teve uma adulteração de bomba, nunca teve uma adulteração de combustível, nunca um órgão federal, estadual, municipal sequer me autuou e me deu uma multa ou que me prejudicasse ou que desvalorasse o meu posto. Meu posto é referência e eu tenho compromisso com a honestidade. Eu aprendi isso desde cedo, desde criança. Quem é o Onildo? O Onildo é um rapaz que veio do interior, que começou a trabalhar cedo, desde criança, que trabalhou vendendo sorvete na rua, empacotador de mercado, que foi office boy do escritório do pai dele. O Onildo é um cara que desde cedo veio estudar em Curitiba,
um menino do interior que foi criado com valores de família, que aprendeu com o pai e com a mãe o valor da honestidade, o valor do respeito, o valor de ser uma pessoa correta, uma pessoa digna, que fez a vida, o pouco que tem, com muito trabalho, muito sacrifício, muita dificuldade, que jamais se envolveria em algo grotesco desse. Imagens e câmeras de segurança registram uma sequência reveladora. A engrenagem de um crime. Capão da Embuia, Curitiba. 23 de março de 2017, 7 da manhã. Um carro vermelho percorre as ruas em volta da casa de Fabrício. Uma motocicleta acompanha. 10 da noite, o mesmo carro vermelho volta. Fabrício é surpreendido ao chegar em casa. Uma batida na traseira de seu carro. Ao descer para ver o que aconteceu, o ataque. Ele é executado com 3 tiros na cabeça. O atirador foge. Um outro veículo dá cobertura. No local, encontro 2 vizinhos que conheciam Fabrício. Esta é Rafaela Redes, ela era vizinha da casa onde vivia o Fabrício. Você estava aqui naquela noite? Isso. O que você presenciou? Eu estava vindo da farmácia e daí eu, passando por aqui, eu vi um carro suspeito, um carro vermelho. O carro estava estacionado Ele aqui? estava bem aqui. Portanto, a uns 50 metros da casa do Fabrício. Exatamente. E aí ele ficou me olhando, ele se retirou, andou, foi para lá e eu fui rapidinho para lá. E nisso, quando eu escutei, acho que foi o tempo dele dar a volta, o Fabrício chegou e escutei 3 tiros. Você escutou os 3 tiros? Eu escutei os 3 tiros, aham. Deu para perceber que foi tudo bem planejado? Foi bem planejado. Deu para perceber que a pessoa que estava no carro vermelho estava à espera da volta do Fabrício? Estava. Na espreita? Na espreita aqui. Bem aqui, na esquina aqui. Só esperando o Fabrício chegar. E daí, quando eu escutei os 3 tiros, aí foi aquela gritaria. A esposa desceu, pegou ele ali caído, mas ele já se encontrava morto. E ela falou assim, eu te avisei tantas vezes, eu avisei você para sair desse trabalho, mas infelizmente você não me ouviu. E começou a chorar em cima dele. Aqui a poucos metros de onde Fabrício vivia, encontramos outro personagem importante. Quem é o senhor? Eu sou um conhecido do Fabrício. Qual a sua profissão? Policial militar. Vizinho do Fabrício? Vizinho. O que o senhor sabe sobre a morte dele? Eu sei que ele estava investigando cartel, investigando a adulteração de combustível e por isso ele pagou o preço. O senhor sabia disso antes da morte dele? Sabia pela família dele. A quem interessava a morte de Fabrício? Uma vítima com o poder de desmontar uma rede de corrupção. A mãe de Fabrício não tem dúvidas. Seu filho sofreu um ataque premeditado. Uma trama que envolve empresários poderosos. Uma máfia. O que chama a sua atenção na morte do seu filho? A brutalidade, a maneira como foi arquitetado o plano para mandarem matar meu filho. Meu filho não era bandido. Meu filho estava fazendo alguma coisa em prol da justiça. Quem mandou matar seu filho? Quem mandou matar meu filho foi o Nildo. Seu filho não tinha receio em descobrir quem adulterava o combustível? Não. Não media esforço para isso? Não. Ele não media. Mesmo sabendo que estava lidando com uma máfia? Mesmo sabendo. Fabrício incomodava aqueles que adulteravam combustível. E o Nildo era um deles. Para a senhora é muito claro isso? Muito claro. Muito claro. A polícia aponta para o dono de postos, Onildo de Córdova. Consta que Fabrício descobriu que o senhor estava adulterando combustível. O Isso senhor é tem uma consciência inverdade. disso? Isso é uma inverdade porque os meus postos foram fiscalizados depois da morte do Fabrício. Foi a Agência Nacional de Petróleo, foi a Receita Estadual, foi uma operação conjunta e aferiu tudo que poderia ser aferido no posto de gasolina. Eu fui inocentado de todas as acusações. E para mim, sempre a honestidade vem em primeiro lugar. Eu não tenho nada que me desabone. O senhor seria capaz de mandar matar alguém que incomodasse seus negócios? Jamais. Eu não tenho coragem de matar uma formiga. Jamais. Eu sou pela vida. Sempre fui pela vida. Eu acredito na vida. Se o senhor não mandou matar, alguém mandou. Com certeza. O senhor sabe quem foi? Não sei. Um dos principais traços de uma máfia é a lei do silêncio. Um mafioso não acusa o outro. Eu não sei porque eu nunca participei de máfia, Cabrinho.
Esse crime teve um mandante e teve os executores. O que a senhora sabe hoje da forma com a qual Fabrício foi assassinado? O que eu sei é que ele sabia de coisas, de interesses, né, do Nildo. O que Fabrício descobriu? Ele descobriu que ele fazia, era um dispositivo na bomba, que se você pedisse para colocar R$100, daí era acionado esse dispositivo, entrava 50 e eles cobravam os 100, mas entrava só R$50 de combustível. A senhora chegou a notar que algo errado estava acontecendo? Não. Setembro de 2016, 6 meses antes do assassinato de Fabrício. Postos de combustíveis de Curitiba sob suspeita. Na mira, golpe contra o consumidor. Um chip instalado dentro da bomba altera a vazão do líquido. Uma fraude eletrônica difícil de ser identificada. A quantidade entregue é menor que a apresentada no visor. O motorista paga mais e recebe menos. O senhor tem consciência de que a adulteração de combustível produz bilhões de dólares, bilhões de reais todos os anos no mundo inteiro? O senhor tem consciência disso? Tenho. O senhor é do meio. Do que o senhor seria capaz se o senhor fosse flagrado adulterando combustível? Eu tanto não seria capaz porque eu nunca fiz. Eu, desde 2007, quando eu comprei meu primeiro posto de gasolina, devendo todo ele, prestei R$100 mil do meu pai, fiquei devendo, pagando juro, tive que economizar cada centavo para começar o primeiro posto, depois o segundo e terceiro, sempre com honestidade. O senhor sabe que a adulteração de bomba de combustível é uma realidade. Existe. Olha, eu acredito que exista sim, mas eu nunca fiz esse tipo de coisa. O que o senhor sabe sobre adulteração de bomba de combustível e adulteração de combustível também? Eu não sei porque eu não pratico. Eu não sei. Mas estando no meio, o senhor sabe do que se trata isso. Eu acredito que existam postos que devem fazer isso, existam. Eu acredito que sim. O senhor admite que existe uma máfia que atua nesse sentido? Eu não tenho conhecimento, até porque eu não participo de máfia nenhuma, eu só tenho um posto de gasolina. Fabrício e seu sócio investigam. O Ministério Público e a Agência Nacional de Petróleo realizam a Operação Pane Seca. Esse laudo indica a defasagem na entrega de combustível em um dos postos de Onildo. O fiscal retira 38 litros, mas são entregues 35, 6% a menos. Mas existe um laudo onde consta que o senhor sim estava adulterando bomba de combustível. Não, esse laudo é uma empresa privada. Quando foi colocada a Agência Nacional do Petróleo, que é a única que tem competência para aferir isso, foi demonstrado que não existia nada de irregularidade nos meus combustíveis. Mas por que então esse laudo diz exatamente o contrário? O senhor estava adulterando. Esse laudo que o senhor fala de uma empresa privada que tinha vinculação com a ONG que estava fiscalizando. O mesmo combustível, os tanques foram lacrados, o mesmo combustível foi retirado da análise pela Agência Reguladora do Petróleo, foi levado para fazer a amostra que deu como o combustível estava bom. Mas quem teria interesse de forjar um laudo para prejudicá-lo? Eu acredito que durante o júri isso vai ser explicado pelas dezenas de áudios que nós temos do contato de outros postos de gasolina que sabiam da investigação Pane Seca, que segundo as análises dos áudios teria sido vazado e pessoas com muito poder econômico teriam interesse. Facções criminosas ao quais teriam interesse na morte de Fabrício. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, respondeu que em abril de 2017, o autoposto Minas Uberaba não estava em operação em virtude de uma interdição anterior realizada por outros órgãos públicos. Foram coletadas amostras dos combustíveis nos tanques de armazenamento e os resultados do laboratório não indicaram irregularidades nos produtos amostrados naquele determinado momento. Fabrício descobriu que um crime estava sendo cometido? Sim. Um crime tinha sido cometido, por isso ele foi calado. Tanto é que a minha nora, ela ouviu quando o assassino desceu e falou bem assim: sabe muito, e deu os 2 tiros. O que significa essa frase para a senhora? Significa que ele sabia de coisas que o Onildo não queria que ele soubesse. Por isso ele mandou matar meu filho.